Fala, segundão, beleza? Bom, seguindo aula com vocês aí, falando um pouquinho mais sobre os movimentos operários, teorias socialistas do século XIX, e já indo para correção, né, da primeira parte aí da apostila, para nós adiantarmos então o nosso conteúdo, ok? Tudo isso, galera, para quem ainda não olhou, tá na página 469, tá bom? 469, Doutrinas Socialistas e Movimento Operário. Grande parte do conteúdo que está aqui eu já expliquei na nossa última aula, tá? Então, só bater o olho aí com vocês, falar mais alguma coisa. De forma geral, as doutrinas socialistas e movimento operário vêm de uma revolta pelas precárias condições que os trabalhadores viviam no século XIX, ok? Século XVIII e, principalmente, século XIX. Muitos desses operários eram camponeses que foram expulsos, né, das áreas rurais pelos famosos cercamentos de terra, né, que ocorreram após as revoluções inglesas e, de forma geral, a terra se torna uma propriedade vendável, né, se torna uma propriedade capitalista e aquelas terras comuns que eram utilizadas pelos servos na Idade Média passam a ser confiscadas, né, cercadas, e os camponeses são expulsos dessas terras e acabam sendo forçados a migrar para cidades, né, um êxodo rural forçado, e nas cidades, sem instrução, sem moradia, sem nenhum tipo de apoio governamental ou coisa do tipo, serão presas fáceis dos capitalistas industriais, né, da burguesia industrial que está surgindo ali no Reino Unido, né, nos Países Baixos e assim por diante. E aí, grande parte desses trabalhadores começam a se revoltar contra as precárias condições de trabalho. Um dos primeiros grupos da Inglaterra, né, que vão lutar contra a exploração do trabalho são os ludistas, né? Os ludistas, eles acreditavam que o grande responsável pela desgraça dos trabalhadores, pela desgraça da vida desses europeus, eram as máquinas. Quando o trabalho era artesanal, né, não havia, na visão deles, essa exploração. Tá? Sabemos que havia, mas não era tão intensa. Né? As fábricas vão tornar mais intensa a exploração do trabalho. E aí, liderados por um homem chamado Ned Ludd, é meio polêmico, a gente não sabe exatamente quando esse cara de fato existiu, eles começaram então a incendiar as fábricas, a quebrar as máquinas e tal, e óbvio que a Inglaterra vai agir de forma truculenta, né, reprimindo com violência esses revolucionários, né? O ataque contra as máquinas evidenciou o descontentamento dos segmentos dos trabalhadores com a substituição do trabalho manual e a escravidão representada pelas fábricas. Justamente na Inglaterra, nos anos 1830, mais ou menos, surgiram as primeiras tentativas de formação dos primeiros sindicatos, que na Inglaterra eram chamados de trade unions, né, ou União dos Trabalhadores. Esses sindicatos levaram bastante tempo para serem reconhecidos, né, pelos governos. Os trabalhadores lutavam por uma redução da jornada de trabalho, por salários maiores e pelo sufrágio universal masculino, ou seja, pelo direito de votar e pelo direito de participar do parlamento. Durante muito tempo, a alta burguesia, obviamente, ignorou essa classe operária, mas com o aumento das tensões, né, das violências dos movimentos operários que paralisavam mesmo as fábricas na Inglaterra e em outras regiões industrializadas da Europa, as elites e outros setores sociais, como os intelectuais, professores, músicos, artistas, começaram a se engajar, né, no movimento operário, que acabou, então, dando aos trabalhadores algumas conquistas importantes. Tá? Nós tivemos nesse período também a famosa a Carta do Povo, né, que foi redigida por William Lovett e Fergus O'Connor, que manifestava, então, né, os interesses de melhorias de trabalho, redução da jornada, aumentos de salário, fim do trabalho infantil, né, e maior participação dos operários no governo por parte, então, dessa classe operária. Tá? Entre as reivindicações, sufrágio universal, né, direito ao voto, participação dos operários no parlamento, tá? Inicialmente rejeitadas, foram sendo aos poucos admitidas. Daí, galera, nós temos alguns pensadores, ou seja, alguns filósofos que vão assumir uma posição de defesa do movimento operário, do movimento trabalhista. Entre eles o Robert Owen, né, que foi, na minha opinião, um cara extraordinário, né? Ele nasceu numa família de artesãos ingleses e, com pouco tempo, ele se tornou um grande empresário do setor teceleiro, né, do setor de tecidos. E nas fábricas dele, ele reduziu a jornada de trabalho de 14, 16 para 10 horas. Ele ofereceu
moradias adequadas, creche para os filhos das operárias. Então, assim, é um verdadeiro anjo, né? Num mundo de assassinos, né? Que era a Inglaterra do século XIX. Esse cara foi um dos primeiros pensadores e primeiros empresários a se preocupar com o bem-estar dos seus trabalhadores. E na Inglaterra ele foi muito bem sucedido. Entretanto, ele acabou sendo perseguido, né? Porque os capitalistas estavam um pouco se lixando com os trabalhadores e quem os defendesse, obviamente, era visto como inimigo. E ele foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele fez algumas tentativas, né, de criar fábricas autogovernadas, né, ou seja, os gestores seriam os próprios trabalhadores, e isso acabou não dando muito certo. Eu lembro muito de uma frase que acho que faz bastante sentido, né? Cachorro que tem muito dono morre de fome, né? Eu acho que assim, é, a distribuição da renda ela tem que ser maior, mas se você passa o poder para muita gente ao mesmo tempo, ainda mais gente que não tem qualificação, acho que isso fere, né, os princípios do empreendedorismo, né, da racionalidade administrativa e da capacidade de gerar lucro mesmo, né? Porque quando tem muita gente em cima, né, acaba gerando um certo problema. Talvez tenha sido um dos motivos do fracasso do Robert Wayne nas suas atividades cooperativistas nos Estados Unidos, tá? Bom, ele é chamado, junto com Charles Fourier, de socialista utópico, ou seja, ele pensava numa sociedade ideal, né? Uma sociedade fofinha, onde todo mundo se ajudasse e onde todo mundo tivesse os mesmos direitos e os mesmos resultados do trabalho, tá? E a partir disso, cria-se um conceito de mutualismo, ou seja, um movimento no qual um trabalhador ajudaria o outro e todos teriam um resultado igual do seu trabalho, tá? Quem pregou isso foi um francês chamado Pierre-Joseph Proudhon, que defendia a remuneração igual para o trabalho igual. Proudhon criou a primeira cooperativa de crédito popular, o Banco do Povo, foi um dos primeiros a defender a propriedade coletiva dos meios de produção. Então, nós poderíamos dizer que Proudhon, né, é um dos primeiros pensadores do socialismo na Europa, tá? Esse pensamento socialista ele ganhava força, como eu já falei, escritores, artistas, jornalistas, fotógrafos, até mesmo membros da alta burguesia passaram de alguma forma a serem influenciados por esse pensamento. É claro que a elite industrial estava querendo destruir esse pensamento, obviamente, né? Não iriam dividir o seu lucro com os trabalhadores, né? Nós não temos uma sociedade que pense no bem comum, né? Apenas no próprio bem, tá? Isso seria também uma utopia. Dessas correntes surge o anarquismo, que seria uma corrente mais radical do socialismo. Essa corrente pregava o fim do governo, né? O fim das desigualdades sociais, o fim das diferenças sociais. Esse grupo ele acaba não tendo a mesma adesão que os grupos socialistas, tá? Mas como eu já tinha falado na aula passada, contribui bastante para as ideias dos movimentos operários, para as greves, para as lutas operárias como um todo. Com todos esses movimentos, socialismo utópico, anarquismo e depois o socialismo científico, vão de fato contribuir para que os trabalhadores tenham uma base filosófica, tenham uma base política e consigam de fato desenvolver a sua luta, né, e as suas conquistas sociais como um todo, tá? Entre os intelectuais anarquistas, nós podemos citar o pintor francês Gustave Courbet, o fotógrafo francês Félix Nadar, o escritor russo Leon Tolstói e o compositor alemão Richard Wagner, que curiosamente era um ídolo do Hitler, que era anticomunista, mas ouvia um músico que tinha sido um teórico anarquista, tá? O socialismo científico, né, está baseado na premissa de Karl Marx e Friedrich Engels, os dois bonitos aí da foto, e eles chamam o socialismo de Proudhon, de Owen, de outros pensadores de utópico, porque eles acreditam que eles não tinham uma base filosófica, eles não tinham uma base empírica, ou seja, eles estudavam uma coisa que não servia para nada, na visão do Marx e do Engels. E o socialismo científico é chamado de científico porque ele está baseado na luta de classes, ou seja, eles acreditam que os trabalhadores têm que se unir, se apropriar dos meios de produção e coletivizar os meios de produção. Através disso, se construiria uma sociedade comunista, ou seja, uma sociedade onde não haveriam diferenças de classes sociais. Então, por isso que o socialismo científico acaba sendo uma teoria filosófica mais empírica, né, mais científica, assim dizendo, tá?
Marx foi perseguido em vários países, né, porque ele era bem radical. Ele se chocava, inclusive, com outros teóricos, né, ele discordava do socialismo utópico, ele discordava do anarquismo e tal, ele acabou ficando um pouco, tanto quanto isolado, e ele foi financiado pelo Friedrich Engels. Friedrich Engels era filho de um grande industrial, e ele acabava ajudando o Marx. Marx teve uma história infeliz, né, perdeu vários filhos, vivia fugindo de uma casa para outra, foi economicamente um homem fracassado durante grande parte da sua vida, mas foi um grande pensador. Nós podemos incluir o pensamento do Marx na economia, na sociologia, na história, na filosofia. Então, Marx não é só um cara que pregou a Revolução Socialista, tá, gente? Marx ele fazia estudos de diversas áreas científicas. Então, não, por favor, não generalizem o pensamento dele à União Soviética, a Cuba, porque a teoria marxista é muito mais ampla do que o que é pregado na mídia, no Facebook, na televisão e tal. De forma geral, no Brasil, a gente pouco conhece o trabalho científico de Karl Marx. Acho que seria muito legal falar com o Ibsen, né? Ou mesmo aderir a algumas leituras do Marx, como Capital, que é ensinado em todas as faculdades de economia, né? O próprio Manifesto Comunista, que seria dizer assim, uma bandeira do pensamento político moderno, né? Então, não dá para ficar fazendo um pré-julgamento baseado em achismos, né? A gente precisa fazer uma leitura mais aprofundada para entender um pouco melhor a importância desse pensador que é considerado o pai da sociologia, tá? E um dos pais da economia também, porque ele fez uma análise econômica extraordinariamente desenvolvida para sua época. De forma geral, a obra dele, né, é conhecida como materialismo histórico e dialético. Segundo ele, a história da humanidade se dá sob as condições materiais de cada período, ou seja, através da técnica, o homem transforma o espaço geográfico. A maioria dos geógrafos do mundo hoje em dia concordam com essa teoria. Tá? Então, sai do campo do socialismo, do comunismo, vai para o campo mais científico, que o Marx se torna muito mais atraente. Ok? Bom, de forma geral, ele diz que ao longo da história, desde o fim da pré-história até o século XIX, a sociedade humana é dividida pela luta de classes, ou seja, os conflitos entre os grupos sociais que têm terras e dinheiro contra os grupos sociais que são obrigados a vender a sua força de trabalho em troca de um salário porque não têm terras e nem dinheiro. Tá? Essa é a grande teoria. No final, na segunda metade do século XIX, surge a Associação Internacional dos Trabalhadores, tá? AIT. Em 1861, essa associação ela une operários, né, trabalhadores de vários países da Europa que vão lutar pelos direitos trabalhistas, tá? E tem até um hino, né, que se vocês quiserem pesquisar na internet, tem um hino da Internacional dos Trabalhadores. E essa internacional, durante um período, foi presidida pelos filósofos Karl Marx e Friedrich Engels, que expulsaram os anarquistas porque não consideravam que os anarquistas tivessem como contribuir para a luta operária naquele momento. Mas foi um engano, porque a teoria anarquista ela contribuiu muito para o movimento operário na Espanha, na Rússia, no Brasil, tá? Contribuindo para a formação dos primeiros partidos e da luta dos operários por melhores condições de trabalho e vida. Indo para os exercícios, galera, o termo revolução é muito utilizado para definir uma série de movimentos sociais e políticos e mudanças econômicas que ocorreram na Europa entre os séculos XVIII e XIX. Você acha que estamos passando atualmente por algum processo que possa ser chamado de revolucionário? Justifique. Galera, difícil. Gostaria que vocês pesquisassem. Do meu ponto de vista, existem pessoas, né, que lutam pelos direitos sociais no mundo todo, pelos direitos das mulheres, pelos direitos dos negros, né, pelos direitos indígenas e assim por diante. Mas eu sou um pouco pessimista sobre isso no século XXI. Eu vejo que está havendo uma revolução da alta burguesia para retirar os direitos que foram adquiridos pelos trabalhadores nos últimos 150 anos. Então, eu vejo que há uma revolução ao contrário, né? Há uma revolução que está piorando a vida dos pobres e trabalhadores em geral e aumentando a concentração de riquezas nas mãos de 1% da população. Mas vocês não concordam, e eu acho que é legal vocês não concordarem. Pesquisem outras formas de dizer se está havendo alguma revolução no mundo atual. Observe a imagem a seguir. O que ela nos revela sobre as condições de trabalho nas minas de carvão? Pessoal, de forma geral, as condições de trabalho até hoje são ruins, né, nessas áreas de trabalho pesado, né, minas de carvão, caldeiraria, siderurgia, metalurgia, matadouros de animais, abatedouros, né,
As condições de trabalho nesses trabalhos pesados são perigosas e conflitantes até hoje. Há 200 anos atrás era subhumana, tá? Era extremamente ruim, né? Lugares apertados, mal ventilados, lugares contaminantes, tal. Então, é isso que vocês precisam falar na 2. Considerando a Revolução Industrial, que a Revolução Industrial se caracteriza por ser um processo contínuo, porém convencionalmente dividido em fases, avalie as seguintes afirmações sobre a primeira fase dessa revolução. Então, a primeira fase, 1780, Inglaterra, máquina a vapor, indústria de tecidos e mineração. Teve preponderância na Inglaterra, especialmente no desenvolvimento da indústria têxtil? Sim. Caracterizou-se pela nova disciplina do trabalho, que modificou os hábitos e costumes dos trabalhadores, que em grande parte provinham do campo? Sim. Utilizou mão de obra das famílias inteiras, incluindo mulheres e crianças? Muitas vezes também sim. E impôs aos trabalhadores uma intensa divisão do trabalho e a racionalização do tempo, implementando sistemas conhecidos como Taylorismo? Também, de uma forma geral, sim, tá? Apesar de que o Taylorismo ele é mais citado na segunda Revolução Industrial, na segunda fase, e não na primeira, tá? Então, alternativa D, 1, 2, 3 e 4, só que eu faria uma reserva a essa 4, porque o Taylorismo ele é mais pregado na segunda Revolução Industrial, na segunda metade do século XIX. Tá? Precisaria analisar se o gabarito dessa questão está correto, porque poderia ser apenas a 1 e a 2, tá? Poderia, dependendo, desculpa, a 1, a 2 e a 3, né? Poderia ser a 1, a 2 e a 3, que seria a alternativa E, tá? Dá para questionar essa questão? Dá para questionar, mas vamos ficar por enquanto. Só anotem, né, que o Taylorismo é mais citado na segunda fase da Revolução Industrial. Pesquisa as ideias de Charles Fourier e sua relação com o chamado socialismo utópico. Então, ele acreditava numa sociedade ideal, né, em uma autogestão das indústrias pelos próprios trabalhadores. Ele acreditava que todos os capitalistas podiam dar, sim, melhores condições de trabalho para os seus funcionários. Isso é verdade, tá? O fato é que ninguém queria fazer isso. Eram poucas as pessoas dispostas a abrirem mão dos seus lucros extraordinários para repartir um pouco mais esse lucro, distribuindo melhor a renda, tá? Felizmente, isso é assim até hoje. De 1815 a 1847, F. Galliot arrola uma quinzena de casos ocorridos em outros tantos tentativas abortadas. O ludismo é mais importante em 1848, quando assume feições particularmente graves à imagem da duração da crise e da esperança despertada pela nova república. Os excluídos da história, operários e mulheres, prisioneiros, tal. Sobre o ludismo, é correto afirmar que foi um movimento operário de protesto contra a produção industrial. E nós paramos aqui. Até a próxima aula. Um abraço aí para todo mundo. Até mais.